E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube. Beleza pura? Sempre naquela paz eterna? Muito bem. Vamos continuando aqui com as nossas aulas de bioquímica. Nessa 10ª aula, ainda falando sobre enzimas, eu vou mostrar para vocês a cinética de inibição. Mais especificamente falando, eu vou mostrar a maneira de inibição das enzimas e o que acontece com a sua cinética quando nós a inibimos. E nos tópicos dessa aula eu vou mostrar os dois tipos de inibição que nós temos, que é a inibição reversível, e aí dentro dessa classe de inibição nós temos várias, que é a inibição competitiva, inibição incompetitiva, inibição mista e inibição não competitiva. E para fechar a aula, bem rapidamente, eu vou falar sobre a inibição irreversível. Beleza? Já vamos começar aqui mostrando a parte de inibição reversível e falando da inibição competitiva. A inibição competitiva é a inibição na qual um inibidor é capaz de se ligar reversivelmente no mesmo sítio na qual o substrato se liga. Então, nessa condição, o inibidor, que vai impedir que a enzima funcione, vai se ligar no mesmo local aonde o substrato se liga. Que é mais ou menos isso daqui. Nós temos aqui uma enzima, o substrato e o inibidor. E tanto um como o outro competem pelo mesmo sítio da enzima. Então, nós podemos formar dois complexos diferentes, que é o complexo enzima-substrato e o complexo enzima-inibidor. Nessa ocasião, como um compete pelo mesmo sítio do que o outro, nós teremos aí um deslocamento no km da enzima, certo? Mas nós não vamos ter um deslocamento na velocidade máxima. E isso pode ser explicado a partir desta equação aqui do duplo recíproco para ver a influência do inibidor competitivo na cinética da enzima, certo? O alfa que vocês estão observando aí é o inibidor, mas o alfa não é a concentração do inibidor. O alfa é um cálculo aí que vocês observam aqui no canto direito da tela. O alfa, o que ele é? É uma equação na qual nós temos a concentração do inibidor dividido pela constante de equilíbrio de ligação do inibidor com a enzima. E aí, essa divisão é somada por mais 1. Então, o que nós temos aqui? O alfa, ele vai variar de acordo com a concentração do inibidor e a constante de equilíbrio. Quanto maior a concentração do inibidor, maior o alfa, e quanto menor a constante de equilíbrio, também maior o alfa. Aqui na constante de equilíbrio, nós podemos dizer que uma constante de equilíbrio menor significa que um complexo enzima-inibidor está sendo mais formado. Então, a afinidade do inibidor pelo sítio catalítico da enzima é maior quando o K é menor. E vê que quando a gente faz a mensuração, ele vem multiplicado pelo Km, mostrando que quanto maior o alfa, mais nós iremos influenciar no Km. E aí nós chegamos neste gráfico aqui de duplo recíproco. Então, nós temos um gráfico com 3 retas diferentes, que equivale a 3 diferentes concentrações do inibidor, sendo essa primeira reta sem inibidor, e conforme nós vamos subindo aqui, a concentração do inibidor vai aumentando. Observa o seguinte, que mesmo subindo a concentração do inibidor, a velocidade máxima de catálise do substrato continua o mesmo. Por que continua o mesmo? Porque apenas vai ocorrer a competição pelo sítio catalítico e não uma modulação na enzima. Então, se a gente aumenta a concentração do inibidor, nós iremos mexer aqui no Km. Mas a concentração para atingir a velocidade máxima continua a mesma porque o sítio catalítico não vai estar modificado. Então, independente da concentração do inibidor, a velocidade máxima continua a mesma. Porém, se nós aumentarmos a concentração do inibidor, o que nós vemos? Nós temos um Km aqui, sem inibidor, e nós iremos ver que ele vai aumentando. E nós temos aqui nessa parte de inclinação, quando nós colocamos o inibidor, como o Km e a velocidade máxima estão de acordo aqui com a inclinação, se nós aumentarmos esse valor aqui do inibidor, nós iremos fazer com que a reta fique mais inclinada para a esquerda, ou seja, ela tende a ir subindo. Tá certo? Vamos falar agora da inibição incompetitiva, que muita gente confunde e fala que é uma inibição não competitiva, só que existe uma certa diferença. A inibição incompetitiva é a inibição na qual um inibidor é capaz de se ligar reversivelmente em outro sítio da enzima que não o catalítico.
Porém, esta ligação somente ocorre quando o complexo enzima-substrato está formado. Veja, somente ocorre quando o complexo enzima-substrato está formado, que é mais ou menos isso daqui. Então, nós temos novamente a nossa enzima e nós temos o nosso substrato que vai se ligar aqui no sítio específico da enzima, formando o complexo enzima-substrato. E nós temos o nosso inibidor, que vai se ligar em outro sítio. E quando ele se liga nesse outro sítio, quando o substrato está ligado, nós formamos o complexo enzima-substrato-inibidor. E ele somente vai conseguir ligar quando o substrato estiver ligado. Então aqui, nessa condição enzima-substrato-inibidor, o substrato não será catalisado. Nós teremos uma alteração na velocidade máxima. A gente pode observar aqui neste cálculo pelo alfa' aqui dividido pela velocidade máxima, tá certo? Que esse alfa também é a mesma coisa que aquele alfa anterior que eu mostrei para vocês, que ele obedece à mesma condição. Então, a concentração do inibidor dividido pela constante de equilíbrio do mesmo. Se aumentarmos a concentração do inibidor, aumenta-se alfa, diminui a constante de equilíbrio, aumenta-se alfa. E quanto mais nós aumentamos o alfa, ele é inversamente proporcional à velocidade máxima. Então, a velocidade máxima vai cair. E nós chegamos aqui neste gráfico, que nós temos as diferentes concentrações do inibidor, e esse alfa1 aqui é sem inibidor. E observa que, quanto mais nós aumentamos a concentração do inibidor, menor a velocidade máxima. Mas observa o seguinte, quanto mais nós aumentamos a concentração do inibidor, nós também mexemos no Km, que ele vai diminuindo também quando se aumenta a concentração do inibidor. Isso se dá pelo fato que, quando nós alteramos a velocidade máxima numa condição de inibição incompetitiva, para atingir essa velocidade, nós precisaremos também, metade da velocidade máxima, precisaremos de menos substrato necessário. Porque esse alfa1, ele é um fator que também vai modular o Km. Se a gente calcular a partir daquela equação que a gente viu no slide anterior, nós iremos ver que o Km também será modulado. Tá certo? Então, nós temos aqui uma alteração na velocidade, sendo que quanto mais inibidor, menor a velocidade máxima e menor o Km. E a inclinação continua a mesma, porque o inibidor ele não vai mexer na relação Km velocidade máxima. Apesar, né, como os dois estarão diminuindo, a relação entre um e outro será a mesma. E a inibição mista, vamos ver aqui. É a inibição na qual um inibidor apresenta características mútuas de inibição competitiva e incompetitiva. Então ele tem um perfil de inibição nesses dois tipos inibitórios, por isso ele é considerado misto. Então o que acontece? Nós temos aqui novamente a nossa enzima, o substrato, que vai se ligar ao sítio enzima-substrato, né, formando aqui, e o inibidor, ele tem a condição de se ligar num outro sítio, formando o complexo enzima-substrato-inibidor, certo? Nessa condição, ele só vai inibir a catálise do substrato quando forma o complexo enzima-substrato. Mas ele também tem afinidade pelo sítio catalítico. Então o que vai acontecer? Ele pode se ligar no sítio catalítico e formar o complexo enzima-inibidor, atuando de duplas maneiras. Então ele vai mexer na inclinação, na velocidade máxima e no Km da enzima, tá certo? E a gente pode representar isso a partir desta equação, que a inibição mista, nós temos a condição de inibição competitiva, que é o alfa, né? Nós temos aqui os inibidores, e a inibição incompetitiva, que é o alfa', né? Então, se nós mexermos nesses dois, nós vamos mexer na velocidade máxima, diminuindo ela, e aumentando o Km. E como nós temos uma relação alfa-Km dividido pela velocidade máxima, isso também vai mexer na inclinação, e nós chegaremos aqui nesta figura que vocês observam. Nós temos a condição inicial sem inibidor, e conforme a reta vai subindo, vai se aumentando a concentração do inibidor. Então nós temos uma velocidade máxima e um Km. Veja, aumentando a concentração do inibidor, a velocidade máxima diminui e o Km aumenta. E o intercepto aqui, ele fica deslocado mais para a esquerda, porque nós temos tanto uma condição de inibição que mexe na velocidade máxima, como mexe no Km, tá certo? E esse tipo de inibição, ele sempre vai promover esse efeito que vocês estão observando neste gráfico, tá certo? E para encerrar, a parte de inibição reversível, nós temos a inibição não competitiva, que
é a inibição na qual um inibidor se liga em um sítio alostérico da enzima e a deixa inativa. Só que é uma ligação reversível, que é mais ou menos isso daqui. Então nós temos a enzima, o substrato e o inibidor. O substrato aqui vai se ligar, formando complexo enzima-substrato. Só que o inibidor é capaz de se ligar em um outro sítio alostérico da enzima, que modula ela. E quando ele se liga nesse sítio, o substrato não consegue mais formar o complexo enzima-substrato. Então, diferentemente da inibição incompetitiva, que ele somente consegue atuar quando forma o complexo enzima-substrato-inibidor, esse inibidor ele não permite que o complexo enzima-substrato seja formado. E aí nós chegamos nesta equação, que nós temos que ele vai atuar aqui, ele poderia estar aqui também multiplicando com Km, mas ele vai atuar no Km e na velocidade máxima, só que esse alfa vai ser tanto para a velocidade máxima como para o Km. Tá certo? E aqui nós temos a mesma condição. O alfa vai ser sempre isso, concentração do inibidor dividido pela constante de equilíbrio. Nessa condição, como o alfa do inibidor é o mesmo, tanto para o Km como para a velocidade máxima, aonde ele vai mexer somente? Na velocidade máxima. O Km vai continuar o mesmo. Se nós calcularmos aí, para chegar numa equação para representar no gráfico, nós iremos ver este gráfico aqui. Nós temos, então, 3 diferentes concentrações de inibidor, né? Nós temos uma condição sem inibidor, e conforme vai deslocando para a esquerda, a concentração do inibidor vai aumentando. E aqui você observa o seguinte, quanto mais nós aumentamos a concentração do inibidor, menor vai ficando a velocidade máxima, porque ele para a atividade da enzima. Então, teoricamente, nós teremos menos enzima ali para estar funcionando. Porém, como para a enzima, né, nós teremos uma condição de mesmo Km. É como se fosse o seguinte, a velocidade máxima é 100. Para atingir 50, nós precisamos de 5 substratos. Nessa condição, a velocidade máxima ficou 50. Para atingir essa condição, 25, nós precisamos de 5 substratos. 15, precisamos de 5 substratos para atingir 7,5. Então, nunca vai se mexer no Km numa inibição não competitiva, mas sempre diminuindo a velocidade máxima. E para encerrar, vamos falar da inibição irreversível, né? A inibição irreversível ocorre quando um inibidor se liga covalentemente ao sítio ativo ou a um sítio alostérico importante para o funcionamento da enzima. Desta forma, a enzima não retornará a funcionar novamente, havendo a necessidade de síntese de uma nova enzima para promover os seus efeitos. Então, essa inibição irreversível é semelhante à inibição não competitiva. Nós vamos mexer na velocidade máxima da enzima, tá certo? Mas nós não vamos mexer no Km. Porém, essa inibição para a enzima para sempre. Ou seja, até o resto da vida útil da enzima, ela não irá funcionar mais. E aí ocorre a necessidade de sintetizar novas enzimas para que o efeito dela continue promovendo. Na farmacologia, muitos fármacos têm essa capacidade de inibir irreversivelmente uma série de enzimas. Um exemplo clássico aí, a aspirina, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, inibe irreversivelmente a ciclooxigenase. Então ele corta completamente os efeitos dessa enzima. E somente vai voltar a funcionar quando se produzir outras proteínas. Beleza pura? Então essas foram as referências aqui que eu utilizei para essa aula. Eu coloquei aqui uma referência de um site, né, da Universidade de Virgínia para pegar a equação da inibição não competitiva, porque no Lehninger nós não temos aí essa equação demonstrada, né? Ele tem uma informação que fala que o alfa e o alfa' é igual numa condição de inibição não competitiva, certo? Eu poderia só usar o Lehninger, mas aqui nesse site que ele dá uma outra concepção, um pouquinho só diferente do Lehninger, mas é, no fim das contas, a mesma coisa, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, curtam, compartilhem aí, me ajudem a divulgar os vídeos. Quanto mais vocês me ajudarem, mais o YouTube me enxerga, mais pessoas serão beneficiadas aí com as aulas, beleza? E se vocês quiserem me adicionar no Facebook, entrar na página ou no grupo, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza pura? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.